Continuando, agora a seção 3 lá na Constituição dos Impostos da União. A gente vai já deixar marcado aqui quais são os impostos relativos à União que a gente tem que saber e não pode esquecer. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Aí tem o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Então vamos lá: II, IE, IR, IPI, IOF, TR e IGF. A Constituição vai citar aí os impostos e o Código Tributário Nacional vai detalhar o que se refere a cada imposto. Já tentar fazer aqui uma mescla de cada item desses dois dispositivos. Vamos lá. Artigo 153, compete à União instituir impostos sobre. Então, quais são os impostos que a União pode instituir? Então, a gente já viu lá: II, IE, IR, IPI, IOF, TR e IGF. Então, vamos primeiro. I, importação de produtos estrangeiros. Então, vamos lá. Essa é a previsão que está lá na Constituição, e aí o CTN vai complementar dizendo o seguinte: o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada desses no território nacional. Então, o fato gerador do imposto de importação é a entrada desses no território nacional, desses produtos no caso. Artigo 20 do CTN, a base de cálculo. Qual é a base de cálculo do II? A base de cálculo do II, vamos lá. Aí vai falar algumas divisões para poder ser colocada como é que é a base de cálculo do II. Vamos lá. Inciso 1 do artigo 20. A base de cálculo do imposto, quando a alíquota seja específica, vai ser a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. A base de cálculo, quando a alíquota seja ad valorem, será o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Outra disposição aqui sobre a base de cálculo do I. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, a base de cálculo do I será o preço da arrematação. Artigo 21 do CTN. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou a base de cálculo do imposto, a fim de ajustá-la aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Então, esse aqui é um dos casos que a gente viu lá atrás, que não se aplica lá à traje tributária, por exemplo, que é para poder o governo fazer essa manobra com relação ao imposto que a gente viu aqui, no 21 do CTN, que vão ler de novo, está o seguinte aqui, ó. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22 vai falar quais são os contribuintes do II. Então, vamos lá. O contribuinte do imposto é 1. O importador ou quem ali a ele equiparar. 2. O contribuinte do II é o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Continuando. Agora a gente vai ver o seguinte: então a gente já viu aqui então quais são, o que se aplica ao imposto de importação, que é o primeiro imposto de competência da União. Agora a gente vai ver o que se aplica ao imposto de exportação. Na Constituição, o inciso 2 do 153 já está lá assim, olha. Vou voltar aqui em cima aqui. Compete a União instituir impostos sobre. Aí no inciso 2 vai falar aqui, ó: exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O CTN vai também fazer o detalhamento dizendo o seguinte aqui, ó. Artigo 23 do CTN. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Então aí, ó, a gente viu aqui qual que é o fato gerador do IE. Então, para fixar a fato gerador do imposto de exportação, então, de novo, fato gerador do imposto de exportação é a saída destes do território nacional, beleza? Vamos lá, agora a base de cálculo. A base de cálculo do imposto de exportação é o que? Vamos lá, 1. Quando a alíquota seja específica, será a unidade de medida adotada pela lei tributária. E 2. Quando a alíquota seja ad valorem, a base de cálculo do imposto é o que? O preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência.
Continuando aqui no CTN, parágrafo único vai falar do seguinte, que no caso, para os efeitos desses dois aqui, que é quando a alíquota seja ad valorem, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas rendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. Então vamos ler de novo aqui para poder colocar aqui bem claro aqui para a gente não ter dúvida. Para os efeitos de quando a alíquota seja ad valorem, considere-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, aí na segunda situação aqui, ó, nas vendas efetuadas a prazo aos correntes no mercado internacional, vamos lá, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado nacional, ou seja, se o prazo for superior ao que se aplica aqui, vai colocar também aqui na poder achar aqui a base de cálculo, vai incluir também aqui o custo do financiamento. Acho que agora deu para ficar claro. É uns artigos aqui que são chatos de ficar tentando fazer aqui a interpretação, né? Artigo 25 do CTN, continuando, vai falar o seguinte: a lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Artigo 26 do CTN. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior, que essa disposição a gente já viu também lá por imposto de importação, que é o que a gente viu lá na Constituição, no artigo 150, quando a gente viu lá a questão quando não se aplica lá a naturalidade tributária. Contribuinte do imposto de exportação é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. E a receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Então aí, ó, só que a gente já viu dois detalhes grandes aí com relação aos dois primeiros impostos de competência da União, que é o imposto de importação e o imposto de exportação. Beleza? Agora aqui, ó, vai vir o terceiro caso aqui, que é o imposto de renda. Imposto de renda aqui ele até não tem tanto detalhe não. Vamos lá, começar por o seguinte. Inciso 3 do artigo 153. Vou pegar aqui no VWADMECUM. Aqui. Compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Tá aqui, ó. E aí, ó, só pra gente deixar claro aqui, o decreto 3.000 de 99, que é o chamado regulamento do imposto de renda, regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda. Aqui é só para deixar claro. Então lá, compete ao instituir imposto sobre a renda, e esse imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Aí o CTN vai falar alguma coisa também de imposto de renda, que está aqui o seguinte, ó. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação entre ambos, e também a disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Vamos lá. A incidência do imposto de renda independe da denominação da receita ou do rendimento. Também depende da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Continuando aqui, ó. Parágrafo 2º, lá no CTN, do artigo 43, que fala do imposto de renda. Na imposto de receita ou rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fim da incidência do imposto referido neste artigo. Prosseguindo, a base de cálculo do imposto de renda é o montante real, arbitrado ou presumido, de renda ou dos proventos tributáveis. Esse aí vai merecer aí uma explicação bem grande, não vai caber fazer aqui nesse vídeo aqui porque é bastante detalhe.
Artigo 45, contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, que disponibilidade que é essa aqui? Vamos voltar aqui, ó. Disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. Então aí, contribuinte do imposto é o titular dessa disponibilidade, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único do 45 do CTN vai falar que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam, que é o famoso imposto de renda retido na fonte. Então aqui, ó, a gente já viu então II, IE e R. O quarto imposto aqui que vem aqui na Constituição e no CTN é o IPI. Ó, o IPI aqui é grande, hein? Deixa eu ver aqui. IPI, IOF, ITR e IGF. Vamos lá. Prosseguindo aqui, deixa eu chegar aqui no ponto aqui, vamos lá. IPI. Então aqui, ó, compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados e esse imposto será seletivo em função da essencialidade do produto. E também será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Isso aqui é importante. Imposto sobre produtos industrializados será não cumulativo. O IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então aqui é importante, IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. E o IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Aí, ó, vamos ler só aqui algumas partes do CTN. Não vou ler tudo não, porque o CTN traz muita coisa de IPI e acho que aqui a gente tem que pegar só alguns detalhes conceituais. O IPI tem como fato gerador, segundo o CTN, 1. Desembarque aduaneiro, quando de procedência estrangeira. 2. A saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51 do CTN. O que é o 51 do CTN aqui? Deixa eu até pegar aqui. Aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Fato gerador do IPI. Saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51. O que fala no 51 aqui, ó? Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Então aí a explicação do que se refere é a saída dos estabelecimentos, desses estabelecimentos aqui, importador, industrial, comerciante ou arrematante aí de contribuinte autônomo. A saída desses estabelecimentos é fato gerador do IPI. Artigo 46, inciso 3 do CTN vai falar mais fato gerador do IPI. A sua arrematação quando apreendido ou abandonado o produto e levado a leilão. Aí nesse caso também incide IPI. Parágrafo único do 46 do CTN. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. E aí vamos ver aqui só aqui a base de cálculo. O que é a base de cálculo do IPI? Cadê aqui? Base de cálculo do imposto é, no caso do inciso 1 do artigo anterior, o que ele fala aqui? O desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. É o preço normal definido no inciso 2 do artigo 20. O que ele fala aqui no 2 do 20? No caso aqui da alíquota A de valor, né? Aqui, ó. Lá, quando a gente viu lá a questão do imposto de importação, ele foi aqui falando aqui, ó. No caso do inciso 1 do artigo anterior, que é no caso aqui, desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira, que no desembaraço aduaneiro incide imposto de importação, a gente já viu lá. O preço definido como definido no inciso 2 do 20, que é sobre a alíquota
que seja ad valorem, acrescido do montante do imposto sobre a importação e das taxas exigidas para a entrada do produto no país. Então a gente vai ver que o IPI tá, a base de cálculo tá um pouquinho mais gorda. Vai estar lá o que? Vai usar a alíquota de valor e vai somar o valor do imposto de importação e das taxas que foram exigidas para entrar o produto no país. Também vai somar aqui também os encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou deles exigíveis. Você vê aqui como é bastante gorda aqui a base de cálculo do imposto do IPI no caso de importação, né? Cadê aqui, ó? A base de cálculo, continuando aqui no 47, vamos lá ver o inciso 2. A base de cálculo do IPI é, no caso do inciso 2 do artigo anterior, qual que é o inciso 2 aqui? A saída dos estabelecimentos de contribuintes autônomos que a gente viu lá. Então, nesse caso aqui, a base de cálculo será o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. E na falta do valor que se refere nessa linha que a gente leu aqui, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. E no caso do inciso 3 aqui, que a gente viu aqui, que é a arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão, a base de cálculo será o preço da arrematação. O CTN vai falar aqui o que está lá na Constituição, que o imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos e que também é não cumulativo. Aqui detalhes importantes aqui também que a gente viu aqui. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período seguinte. Ou seja, se tiver crédito de IPI num mês, esse crédito vai ser levado para o mês seguinte até fazer crédito e débito na apuração do imposto. Quando a gente vai fazer lá no final do mês lá, a apuração dos créditos e débitos de IPI na hora de fazer a apuração do valor a recolher. Aqui, ó, contribuinte do IPI é legal também falar que é importador ou a quem a ele equiparar, industrial ou a quem a ele equiparar, e o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Que mais aqui, ó? Mais contribuintes do IPI, arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levado a leilão. Então esse arrematante é contribuinte do IPI. E aí, o que está falando aqui, ó? Considera-se para efeitos do IPI contribuinte autônomo ou qualquer estabelecimento de importador, industrial, comercial ou arrematante. Beleza? Acho que tá bom de IPI. Agora aqui vamos ler um pouquinho de IOF. IOF vai ser bem curtinho, porque IOF é legal a gente pegar aqui o conceito. Na Constituição vai falar aqui, ó. Ele fala aqui na Constituição. CF, artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. E aí, ó, que é o famoso IOF. O CTN vai repetir o conceito do lado da Constituição. O que é legal falar de IOF aqui, ó? Contribuinte do IOF é qualquer das partes da operação tributada como dispuser a lei. Aí, ó. Cadê aqui? IOF. Aqui, ó. CTN. Artigo 63. O imposto de competência da União tem como fato gerador. Aí eu vou falar que tem nas operações de crédito, nas operações de câmbio, das operações de seguro. Então nessas operações de crédito, câmbio e seguro tem incidência de IOF aqui, de acordo lá com as imposições do CTN. Aí vai falar que também tem esse IOF nas operações ativas a títulos e valores imobiliários. E aí vai falar que quando incide em IOF sobre as operações de crédito, não incidirá sobre as operações relativas a títulos e valores imobiliários. Ele está falando aqui, olha,
a operação, a incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4 e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Aí vai uma exclui a outra. Base de cálculo do IF vai ter aqui, ó, montante da obrigação compreendendo o principal e os juros nas operações de crédito. Nas operações de câmbio, a base de cálculo do IOF é o montante em moeda nacional. A base de cálculo nas operações de seguro é o montante do prêmio. E nas operações relativas a artistas e valores imobiliários, a base de cálculo do IF será algumas que a gente vai ver aqui, ó. Na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. Na transmissão, o preço ou valor nominal, o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. E no pagamento ou resgate, vai ser o preço. Aí vai falar aqui que também o IF também não vai estar sujeito também àquela questão da anterioridade tributária, que aí, ó, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas das bases de cálculo a fim de ajustá-la aos objetivos da política monetária, no caso aqui do IOF. Contribuinte do IOF é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. E a receita líquida do IOF destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Beleza? Ó, então a gente já viu aqui, ó, no artigo 153 da Constituição, II, IE, IR, IPI e IOF. Tá dando 20 minutos. Ainda tem ITR e IGF. Uma pausa, acho que é legal, né? A gente volta já.